Você já ouviu falar dos Anunnaki? Já, mas não sabe o que é? Nunca ouviu falar? Então vem aqui comigo, que hoje eu vou expandir seus horizontes sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e hoje eu vou expandir seus horizontes a respeito dos Anunnaki, tá? Esse é mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre a vida alienígena, ufologia aqui no planeta Terra, né? E de antemão eu já peço desculpas porque falar dos Anunnaki num vídeo curto é deixar informação para trás, tá? Então eu vou seguir até um roteirinho aqui, lendo ele para eu não me perder, porque é facinho de se perder e esquecer algum tópico, tá? Então eu vou lendo e vou esclarecendo para vocês a respeito, tá legal? Quem são os Anunnaki? Eles são seres provenientes do planeta Nibiru, da constelação de Órion, tá? Tem muita gente que fala sobre o Nibiru, o planeta Chupão, não tem nada a ver. A Hercólobos, Astro Intruso, são dois planetas diferentes, tá? Astro Intruso é uma coisa, Nibiru é outra. Nibiru é um planeta dos Anunnaki que fica em Órion e não sai de lá, tá? Tenham isso em mente para não confundir as coisas, porque houve uma certa confusão em determinado momento e essa informação foi passada. Agora, para tirar essa informação da humanidade e explicar o correto, é um valha-me Deus, tá? Então tenham isso em mente. Eles são adâmicos, tá? Ou seja, tem a forma humanoide que lembra o ser humano. Na verdade, somos feitos à imagem e semelhança deles, tá? Vocês vão ver que eu vou falar muitas coisas aqui que vai parecer até bíblico. Vocês vão ver que eles foram citados na Bíblia diversas vezes, mas foram tratados como deuses, tá? Sobre os Néfilins, vocês vão ver sobre isso aqui agora. Bom, eles são adâmicos, altos, com cerca de... Eles têm em média de 3,5 a 4,5 metros de altura, tá? Depende da casta deles, né? Eles têm algumas castas que não vem aqui comentar, né, sobre os nomes dela, né? Elohims e etc. São os nomes que recebiam essas castas. Semelhante às castas que existem na Índia, é bem parecido, tá? Dependendo da casta, ele tem uma mudança genética, comportamental, mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque eu acho que não é tão interessante. Se vocês tiverem interesse em saber sobre isso, eu já vou deixar aqui falado, leiam o livro do Robson Pinheiro, Os Néfilins, que lá fala sobre as castas, fala bastante coisa a respeito dos Anunnaki aqui na Terra. Então, leiam esse livro para saber mais a respeito. Eu aconselho, tá? Continuando, eles possuem um cerebelo mais desenvolvido, tá? Como se fosse um segundo cérebro, e isso tornou o crânio deles alongado. Vocês podem ver nessas imagens aqui, esses aí são crânios reais de Anunnaki que viveram aqui no planeta Terra, tá? Esses crânios, vocês podem ver que eles são diferentes do crânio do ser humano, com esse pronunciamento para trás, assim, né? Esses crânios, depois foram achados outros crânios semelhantes, mas vocês podem ver que eles têm a parte da testa e o prolongamento aqui totalmente liso, não tem uma ondulação aqui, como se havido uma deformação, entendeu? Isso aí, por que eu estou falando isso? Porque existem algumas tribos na Terra que apertavam a cabeça das crianças para fazer com que a cabeça crescesse dessa forma, tentando imitar os deuses que eles viam, que eram os Anunnaki.
Então vocês podem ver, eu vou até tentar botar uma imagem aqui, como é que é o crânio lisinho do Anunnaki e como é o crânio onde há essa deformação, tá vendo? Então é isso aí, onde a gente... Tem outras características também, que o crânio não é bipartido, tem outros dados técnicos que provam que não é igual ao do ser humano. Os Anunnaki, eles têm esse prolongamento do crânio em função de ter esse cerebelo mais desenvolvido, né? Que ele funciona como um segundo cérebro. E esse desenvolvimento desse outro cérebro propiciou um desenvolvimento de capacidades mais, vamos dizer assim, de ordem telepática, mental, entendeu? Então eles conseguem desenvolver mais essas paranormalidades mentais, entenderam? Então eles podem desenvolver telepatia, telecinese, domínio de mente, eles têm o potencial para exercer esse tipo de coisa. Conseguem ter dois pensamentos ao mesmo tempo, entenderam? Então ampliou muito as capacidades da raça em função disso. Eles são conhecidos como o Homo capensis, né? Não tem o Homo erectus, o Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. O estágio em que eles se encontram é conhecido como Homo capensis. Eles vivem em média 20 mil anos, 20 mil, 26 mil anos, e isso se deve à densidade do corpo deles ser bem menor do que a nossa aqui no planeta Terra, né? Em Nibiru, um ano deles equivale para o planeta dar a volta em torno do Sol deles, leva em torno de 3 mil anos aqui na Terra. Então, um ano deles equivale a 3 mil anos nossos, tá? Quando eles vêm aqui para a Terra, eles vivem uma infinidade. Para nós é um absurdo alguém viver 20 mil anos. Mas vocês podem olhar na Bíblia, lá falam sobre seres que viveram 20 e tantos mil anos, 16 mil anos. Coisas absurdas. Eram os Anunnaki, tá? Os filhos deles, que foram gerados aqui, já começaram a viver menos, 900 anos, 300 anos. Então, nem a densidade do planeta Terra causa esse encurtamento no tempo de vida. O giro em torno do Sol também causa esse encurtamento de vida, né? Quanto mais rápido em torno do seu Sol gira um planeta, menor o tempo de vida dos seres que estão lá. Eles são mais sutis, né? A matéria do corpo deles é mais sutil. Estaria, para a gente ter uma noção, vamos assim, estou encarnado e existe o meu corpo astral, que quando eu desencarnar eu vou ficar apenas nele. O corpo do Anunnaki está no meio do caminho, entenderam? Tanto que, do jeito que a humanidade é hoje, talvez se o Anunnaki aparecesse na nossa frente, a gente nem visse ele, por conta dessa diferença de densidade. Bom, por que os Anunnaki vieram para a Terra? Eles vieram em degredo, né? Trazendo Anunnakis rebeldes para cá. Nem todos eram degradados involuntariamente, né? Alguns foram voluntários para se testar, desenvolver. Lógico que tinham algo a resolver, mas nem todos vieram para cá porque eram tranqueirinhas astrais, né? Ou tranqueirinhas cósmicas. Eles vieram para cá para degradar aqueles que eram mais rebeldes, que eu vou falar sobre eles no vídeo futuro, sobre os dragões, tá? E vieram também fazer mineração aqui no planeta Terra, porque, vamos falar assim, esses tranqueiras, né? Esse pessoal mais rebelde, eles detonaram com a atmosfera do planeta Nibiru e com a tecnologia deles, eles descobriram que o ouro era capaz de consertar o estrago que foi feito na atmosfera deles. Então, eles vieram para cá e mineraram esse ouro
para levar de volta para Nibiru para tentar consertar o estrago que foi feito. Então eles vieram para cá, fundaram a primeira civilização, primeira cidade do planeta Terra com civilização, que era chamada de Eridu, tá? Depois Eridu acabou sendo destruída numa guerra entre os irmãos, né? Que muita gente ouviu falar do Enlil e do Enki, né? O Enki adorava a humanidade, o Enlil queria ver a gente debaixo da terra comendo grama pela raiz, né? Ele não gostava. Mas antes da gente entrar no assunto de Enki e Enlil, né? O que os Anunnaki fizeram quando chegaram aqui? Futuramente eles teriam que reencarnar, né? Deixar o corpo físico e reencarnar num novo corpo. E quando eles chegaram aqui só tinha macaco e animais, uma vida muito primitiva, perto do que eles tinham conhecimento, né? Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer experiências genéticas que tentavam encontrar um ser mais evoluído, né? E disso saíram várias aberrações, né? Animais que pareciam centauros, minotauro e coisas do gênero. Então daí vieram essas lendas que a gente tem de seres místicos, tidos como fantasiosos, né? Então, vendo isso acontecer, os dirigentes que aqui estavam, os guardiões que aqui estavam na época, tentaram intervir mentalmente, né? Dando ideias para os cientistas para procurarem um determinado local que eles iriam encontrar um ser mais propício para as experiências deles serem bem-sucedidas, né? Porque o que acontece? Eles pensaram, se eu direciono eles para conseguir o que eles estão querendo, eles param de fazer essas atrocidades e a gente salva os animais, né? Da Terra, a vida da Terra. Então eles foram direcionados para um determinado local, onde foi, né, a Lemúria, e lá eles encontraram o Australopithecus, né? A partir do Australopithecus eles fizeram várias experiências ali genéticas e eles conseguiram criar o Homo erectus. Só que estava peludo, aquela coisa toda, ainda estava com aquele visual meio macaco, mas já estava mais inteligente, certo? Aí o que eles fizeram? Eles viam que não encarnavam almas de seres mais evoluídos, eram só almas animalescas que encarnavam naquilo lá. Eles resolveram fazer uma experiência em que usaram a barriga de aluguel de uma Anunnaki para gerar esse híbrido que eles tinham feito, né? O Homo erectus. E aí conseguiu encarnar nesse Homo erectus uma alma mais evoluída, tá? Já eram alguns degredados que estavam aqui. Então eles conseguiram com isso evoluir essa raça melhor. Depois eles levaram o Homo erectus com eles para Nibiru, fizeram alguns aperfeiçoamentos e a gente tem o Homo sapiens como a gente conheceu hoje, né? Homo sapiens sapiens hoje, né? Mas aí já começou a ficar mais a cara e semelhança dos Nibiruanos, dos Anunnaki, né? A partir desse momento começou a acontecer de alguns Anunnaki terem relações com as fêmeas desses Homo sapiens, né? E daí nasciam híbridos Homo sapiens e Anunnaki, que eram tidos como os Néfilins, que eram filhos dele, já eram evoluídos do termo mental, né? Das capacidades intelectuais, mas diferenciavam muito do ser humano, né, do Homo sapiens. Eles viviam 300 anos, 900 anos, eles tinham uma estatura muito mais alta do que o ser humano, por isso a gente encontra essas ossadas que falam assim, nossa, são ossos de gigantes que foram encontrados, e depois falam, não, que é mentira. Na verdade, são ossos desses
filhos dos Anunnaki com o homem. São verídicas essas ossadas, elas não são falsas. Bom, voltando à questão do Enki e do Enlil, né, eram os dois irmãos, né, como eu falei, o Enki adorava a humanidade, o Enlil não, e eles influenciaram a humanidade, né, você pode olhar na Bíblia, todas as vezes que era um Deus que falava benevolente para seus filhos, ou então aquele Deus que falou para Noé, constrói a arca, porque vai vir uma enchente, porque era o Enki, né? O Deus que mata fulano de tal e dá o sangue dele aos deuses para acalmar a fúria e coisas assim, era o Enlil, querendo o sangue, porque eles se alimentavam disso. Para eles era como se fosse um entorpecente, né? Então eles usavam aquilo ali. O Enki já não era assim, né? Então o Enlil era o Deus do Velho Testamento que falava essas atrocidades. E o Enki era o Deus benevolente do Velho Testamento, que tentava salvar, né? O Enlil mesmo foi o que causou essa inundação onde Noé foi salvo graças ao que o Enki influenciou ele a fazer, né? Então isso é só um exemplo de como é retratado os Anunnaki na Bíblia e eles influenciaram a humanidade aqui, né? Lógico que no Novo Testamento já não é os Anunnaki, mas se a gente pegar a Bíblia para ler, tendo essa ótica, você consegue ver como é que era a história, o que eles faziam, entenderam? Agora a gente pensa, por que o Enlil pedia sacrifícios e essas coisas? Porque ele, não só ele, né, mas uma galerinha desses Anunnaki degradados aqui, eles se alimentavam da energia do medo e do sangue, entendeu? Da energia que eles puxavam dali, do sangue do sacrifício. Então, para eles, né, aquilo era prazeroso, mas ao mesmo tempo era degradante. E é terrível, né, pensar que um ser possa precisar desse tipo de coisa, um ser ainda que teria uma capacidade de evolução tão grande, tá numa dependência dessa, né? É como se fossem as drogas, né, na nossa sociedade. É degradante, né? Bom, os Anunnaki também, eles foram os responsáveis pela construção das pirâmides e da esfinge, tá? As pirâmides, como que elas foram construídas? Isso aí o homem já estava na Terra, né? Já tinha acontecido tudo isso aí. Eles construíram as pirâmides de forma a ser um sinalizador que dava para se ver do espaço, e eles eram como baterias gigantes para que as naves pudessem pousar e se recarregar ali, tá? E essas pirâmides, elas eram com uma tecnologia tal que armazena energia. Quem entra dentro das pirâmides diz que sente esse calor, essa energia que ela armazena lá dentro, que até hoje isso funciona, tá? Não sei se pousar uma nave ali do lado, se ela vai conseguir captar essa energia, né? Que é igual o carregamento sem fio de celular que temos hoje em dia. É muito semelhante. As pirâmides eram completamente revestidas de ouro por todos os lados dela, né? Devia ser uma coisa linda de se ver. E, né, lógico que esse ouro foi acabando sendo saqueado, né, com o passar do tempo, e as pirâmides não foram mais usadas para o que se fala, mas não são tumbas gigantescas, não. Elas têm essa função de recarga e sinalização que eu estava falando, né? A esfinge, ela já é um comunicador para se comunicar com outras partes do universo, né? Por exemplo, existe uma esfinge idêntica que tem aqui lá em Marte, que ainda não foi mostrada, mas existe essa esfinge lá e ela era usada para se comunicar daqui lá e lá aqui, e era ligeiro, né? Não é igual a gente quer falar daqui no Japão, tem um delay terrível, não, era rapidinho, tá? Ainda vai ser descoberto isso e a gente vai saber os segredos da esfinge ainda, mas ela era um comunicador. Os Anunnaki, eles deixaram o planeta Terra
os que podiam, logicamente, e os que tinham vontade de regressar para Nibiru, né? Eles deixaram a Terra porque o ser humano estava muito dependente deles. Eles olhavam assim, é Deus, é como se fosse um pai, faz tudo para mim, aquela coisa. E eles viam que era necessário que a humanidade seguisse o destino deles, né? Que eles continuassem o desenvolvimento deles, ou então eles iam ser sempre dependentes, né? Eles não queriam essa idolatria, né? Que chegasse e ficasse sempre, oh Deus, eles não queriam isso. Então eles deixaram a Terra. O Enlil e outros Anunnaki que ainda não tinham se regenerado ficaram por aqui, desencarnaram, foram pro abismo, né? E lá ficaram e devem estar até hoje. O Enki não quis ir, apesar dele poder, e o Enki, o filho dele, não quiseram ir embora por amor à humanidade, ficaram aqui e hoje devem estar reencarnados em algum ser humano por aí, a gente nem tem esse conhecimento, tá? Mas eles estão por aí, com certeza. E os Anunnaki, desde a década de 30, eles estão esperando para reavivar o contato com a humanidade, tá? Porque eles tinham a ideia de que na década de 30 a humanidade já teria abolido as guerras, já estaria apta ao contato com seres de outro planeta, certo? E, logicamente, esses Anunnaki que eu estou falando, eles são confederados, certo? Quero deixar isso claro. E, muito provavelmente, eles aparecerão no futuro que a gente abolir as guerras. Eu acredito que vai ser uma das primeiras nações confederadas que vão se apresentar para nós quando a gente abolir a guerra. Tá? Vai ser a primeira nação alienígena a se apresentar para a humanidade. Agora pensa, eles vieram aqui na década de 30, viram aqui o quebra-pau comendo. Eu falei assim, não vai dar para ser agora não, né? Então é isso, gente. Eles estão esperando o momento de voltar ao contato conosco. Mas a gente sempre tem em mente, eles não são deuses. Eles podem ter sido os nossos criadores genéticos? Podem, mas criador é Deus. Eles foram apenas um instrumento. Tenham sempre isso em mente. Não há que ter veneração desses seres. Respeito, sim. Veneração, nem eles querem. Tá legal? Bom, sobre os Anunnaki, eu sei que ainda tem muito para falar e eu vou falar a respeito disso no vídeo dos dragões, tá? Que ainda vou fazer eles em breve. No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou então no e-mail do canal marcioaraújo.duvidas@gmail.com, tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima.